que é a tecnologia? A tecnologia é algo que não existe se não existirem humanos, porque é desenvolvida por nós. A tecnologia pode ser qualquer coisa naquilo que existe atualmente no nosso dia-a-dia. E, no fundo, a tecnologia é criada por nós para tornar a nossa vida mais fácil, mais divertida e está cada vez a ser criada e desenvolvida mais rapidamente. Como é que os helicópteros voam? Como é que os aviões voam? Os aviões voam porque têm asas muito grandes e quando eles começam a andar muito rápido, o ar meio que os empurra para cima e faz com que eles voem. Os helicópteros funcionam da mesma forma. As hélices giram muito rápido, o que faz com que o ar seja empurrado para baixo e o helicóptero suba e assim também consiga voar. Como é que o comando liga a televisão se tem os ligados? Como é que o comando dá para ligar a televisão? Os comandos comunicam com a televisão da mesma forma que nós, cá em Portugal, falamos português, em Espanha falamos espanhol e o comando e a televisão comunicam numa linguagem própria, que são os infravermelhos. Portanto, o comando envia mensagens para a televisão, para ela se ligar, desligar ou mudar de canal, através de infravermelhos, que são uma luz que nós não conseguimos ver. Como é que há carros que conseguem conduzir sozinhos? Os carros andam sozinhos porque utilizam sensores que funcionam como os nossos olhos para nós, seres humanos. Portanto, eles conseguem recolher a informação do mundo à sua volta e assim saber se conseguem andar em frente ou se têm de parar numa passadeira ou, por exemplo, desviarem-se de uma banana. Carros que não conseguem andar sozinhos, mas eles, se nós clicarmos para aí num botão, eles começam a estacionar sozinhos. Para estacionarem, o que eles fazem é recolher toda a informação que têm à volta do lugar de estacionamento e depois utilizam o computador do carro, que é como se fosse o nosso cérebro, para processar que movimentos é que eles têm de fazer para conseguirem estacionar. Como é que os automóveis ficam sem bateria? A bateria é como se fosse um coração elétrico do automóvel. As baterias têm um tempo limitado. Isto nos carros elétricos significa que, para voltarem a gerar energia, têm que se ligar à corrente para serem alimentadas, portanto receberem novamente os eletrões. Nos outros carros que não são elétricos também têm baterias. E essas baterias são um bocadinho diferentes, mas também alimentam todo o circuito elétrico dos carros. Mas se nós nos esquecemos das luzes ligadas ou se as baterias ficam demasiado velhas, elas também perdem a força e é preciso então ou substituir a bateria por uma nova ou então ir ao mecânico com os fios especiais, ele dá a energia à bateria para ela voltar a funcionar. Como é que os carros elétricos sabem que o condutor está a começar? Os carros inteligentes conseguem detectar se os condutores estão a adormecer ou não através da utilização de câmaras. Estas câmaras conseguem ver se o condutor está a fechar os olhos ou se está a começar a deixar a cabeça cair, o que são sinais de sono. Também consegue detectar se o condutor está a agarrar ou não no volante através de outro tipo de sensores. E porquê o forno fica vermelho para aquecer? O forno fica vermelho por um princípio que se chama o princípio da incandescência, ou seja, tem um filamento, uma resistência que aquece e às tantas os átomos que estão lá dentro vibram muito rapidamente e fazem com que a luz, que inicialmente era infravermelha, passe a luz visível, a vermelho, a incandescente, costumamos dizer. E quando está nesse ponto, é muito bom pôr o frango lá dentro e passado uns minutos temos um frango ótimo. Como é que o micro-ondas aquece a comida? Então, o micro-ondas funciona com aquilo que nós chamamos micro-ondas, que são ondas muito pequeninas que interagem com moléculas bipolares. É um nome muito estranho, mas não interessa. Por exemplo, as moléculas de água são bipolares e elas vão vibrar e aquecer. Imaginem, quando vocês correm, começam a aquecer. As moléculas, quando correm, quando andam doidas de um lado para o outro, também aquecem. E é assim que o micro-ondas aquece a comida. Como é que as impressoras 3D conseguem fazer coisas? As impressoras 3D funcionam de forma semelhante às impressoras normais, só que as impressoras normais imprimem numa folha de papel e utilizam tinta, e as impressoras 3D utilizam um material, como por exemplo o plástico derretido, e imprimem por camadas. Portanto, primeiro fazem a camada de suporte e depois vão imprimindo as outras camadas por cima umas das outras, até termos um objeto formado. Como é que funciona a luz da máquina das unhas? A máquina das unhas funciona com uma luz especial, que se chama ultravioleta. Normalmente, quando estamos no verão, temos de ter muito cuidado com os raios ultravioleta e por isso é que pomos protetor solar, não é? Mas essa luz, ela vai fazer com que o verniz seque super rápido e pronto. E é assim que a máquina das unhas funciona. Como é que a máquina de raio-x consegue ver o nosso corpo por dentro? As máquinas de raio-x emitem uma espécie de luz especial que,
quando atravessa o nosso corpo de um lado ao outro, esta radiação interage com todos os tecidos que encontra no caminho. A nossa pele, os nossos músculos, os nossos ossos. E como cada um destes tecidos é diferente, a máquina vai interagir de maneira diferente. E, portanto, vamos ver coisas diferentes quando sai um raio-x. E um raio-x é muito bom, por exemplo, para vermos os nossos ossos quando fazemos uma fratura. Como é que os ténis têm luz? Os ténis com luzes têm lá dentro da sapatilha uma bateriazinha que vai dar energia para as luzes acenderem. Depois têm umas luzinhas chamadas LEDs, muito pequeninas, e depois têm um sensor. O sensor sente quando nós caminhamos, funciona como um interruptor. Abre o circuito onde passam então os tais eletrões e que fazem acender as luzes. Como funciona o carro de controle remoto? O carrinho telecomandado funciona através da comunicação com o seu comando, que envia mensagens para ele andar em frente, parar, virar, e estas mensagens não são visíveis para nós porque são sinais de rádio e podemos assemelhá-los, por exemplo, à maneira como os animais comunicam entre si. Sabemos que eles conseguem falar entre eles, mas nós não os conseguimos entender. Como é que funciona a máquina de tensão? A máquina de tensão arterial serve para medir a força do trabalho do nosso coração. Tem aquela banda que vocês conhecem, que se prende no braço, que vai apertar com muita força, com o ar, e vai interromper a circulação do sangue assim por uns pequenos segundos, não é muito tempo. Depois há um sensor que ela, quando não volta novamente a libertar e deixar passar o sangue circular, vai esse sensor medir a força do sangue a passar. Portanto, a tensão máxima é a força com que o sangue passa e a tensão mínima é a tensão entre as pausas do coração. E esses dois números é que vão dizer o estado de saúde do nosso coração, se está forte, se está doente, como é que ele funciona. A máquina de tensão funciona com a internet? Portanto, a maior parte das máquinas de tensão arterial não precisam da internet para funcionarem, mas algumas máquinas mais modernas conseguem também ligar-se à internet e transmitir estas informações, estes números, diretamente para o médico para ele saber como é que nós estamos. Como uns satélites comunicam com a Terra. Como é que o satélite dá a internet? Como é que dá para a gente ver tudo no tablet e no telemóvel? Os satélites funcionam como um carteiro no espaço. Eles são capazes de enviar e de receber mensagens vindas da Terra e estas mensagens são enviadas sob a forma de ondas invisíveis, que são ondas de rádio. E é assim que nós conseguimos ver televisão ou, por exemplo, utilizar o GPS na Terra. Como funciona a internet? Podem ver a internet como uma teia de aranha gigantesca que liga todos os computadores, todos os telemóveis, todos os tablets do mundo uns aos outros. A internet, aquilo que permite fazer é passar informação entre todos estes aparelhos rapidamente à velocidade de um clique. Como é que as antenas funcionam? As antenas funcionam como se fossem orelhas ou bocas muito, muito grandes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que elas conseguem enviar mensagens para muito longe, mas também conseguem receber essas mensagens de muito longe. E é assim que nós conseguimos, por exemplo, falar ao telefone com os nossos pais ou avós. Como é que a inteligência artificial é feita? A inteligência artificial precisa de máquinas para funcionar, sejam eles computadores, robôs aqui como o meu vizinho do lado, ou, por exemplo, telemóveis. Esta inteligência artificial é feita usando matemática. Nós usamos matemática para ensinar estes aparelhos a resolverem tarefas. A inteligência pode ser artificial ou não? Com os robôs funcionam fazer truques e coisas. Quando nós falamos de inteligência artificial, não falamos da inteligência que nós humanos temos e que nos permite aprender a resolver um conjunto de problemas. Estamos a falar da inteligência que conseguimos incutir em máquinas, aqui como o Darwin. Portanto, é uma inteligência que é desenvolvida por nós humanos e que precisa de nós para ser criada. Caso contrário, este pequeno robô que está aqui não se mexe para lado nenhum. Como é que o frigorífico fica gelado? O frigorífico tem atrás um circuito que tem um refrigerante. É um líquido que arrefece. E esse refrigerante movimenta-se nesse circuito. Ele vai expandir e vai contrair, e nesta expansão e contração vai mudar a temperatura, vai aquecer e vai arrefecer. E ao libertar calor para fora, nessa
serpentina vai arrefecer a parte interior do frigorífico. E é assim que ele funciona. Como é que as câmaras de filmar funcionam? Como é que a câmera está a gravar-me? Coloquei aqui no botão. Como é que funciona, né? Uma câmara funciona como os nossos olhos e os nossos ouvidos, o que significa que consegue captar a luz que está à nossa volta e o som que nós fazemos e convertê-lo em números. Como é que as gravações ficam todas lá dentro? Aquilo é tão pequenino. Mas nós dizemos tantas palavras, como é que aquilo aguenta todas as palavras que nós dizemos? Estes números são muito mais fáceis de guardar e são depois armazenados dentro de uma espécie de garagem ou um álbum digital que existe dentro da câmara e ao qual nós podemos aceder sempre que queremos ver novamente as fotografias e os vídeos que fazemos com a nossa família. Como é que o telemóvel funciona? Um telemóvel é feito por muitas pessoas. Primeiro, ele é pensado por uma equipa. Vai ter câmaras, porque nós gostamos de tirar fotografias, e vai ter um ecrã grande que podemos tocar à vontade. E lá dentro existe um mundo mágico que é feito numa sala limpa, uma sala que não tem poeiras nenhumas. Então as pessoas vestem-se e protegem-se muito bem e trabalham com estruturas muito pequeninas que nem se conseguem ver a olho nu. Utilizam microscópios para conseguir definir como é que a comunicação é feita dentro do telemóvel e para nós é muito simples porque só temos que tocar no ecrã. E é assim que o telemóvel é feito. Como é que a luz funciona? A luz, ela tem de ser emitida por qualquer coisa, normalmente pelo sol ou por uma lâmpada. E ela pode ser absorvida ou refletida ou passar através do objeto. Por exemplo, quando nós estamos em frente a um espelho, a luz vai refletir e reflete a nossa imagem. Ou quando nós temos um vidro, a luz passa através desse vidro e nós conseguimos vê-la. Ou então, quando temos, por exemplo, uma camisola preta, a luz vai ser absorvida por essa camisola e ela parece muito quentinha e é espetacular. E é assim que a luz funciona. Como é que a eletricidade funciona? A eletricidade, imaginem umas bolinhas muito pequeninas, umas partículas que são tão pequenas que nós não as vemos. Essas partículas movimentam-se nos fios elétricos, vocês veem pela vossa casa afora, não é? Funcionam como caminhos e que transportam essas bolinhas e elas a passarem, são elas que vão dar força para que, energia para que se acenda a luz, para que se acenda a televisão, o frigorífico, para que isso funcione. Existem zonas, como por exemplo os interruptores, que funcionam como barreiras. Quando estão fechados, não deixam passar os eletrões. Quando estão abertos, eles entram e então podem acender a luz. Como é que a luz chega a nós? A luz chega a nós através da eletricidade. A eletricidade começa nas centrais elétricas. São sítios muito grandes onde o sol, ou o vento, ou a água dos rios, ou das ondas do mar, ou então o carvão a ser queimado, produz muita energia e dá força a estes eletrões para passarem por esses fios, uns fios muito grandes, que vocês veem pendurados ao longo das autoestradas, aquelas antenas muito grandes cheias de fios, eles vão circular aí até chegarem à nossa casa. Porquê é que tocamos na porta e ela dá som? Todos nós já sentimos às vezes quando tocamos em alguns objetos ou na porta do carro ou então em algumas pessoas que demos assim um choque. Esse choque é gerado pela eletricidade eletrostática. Nós, quando nos movimentamos ou a tocar nos vários materiais, vamos também acumulando as tais partículas pequeninas, os eletrões, no nosso corpo e na nossa superfície. E quando tocamos em algum outro objeto ou em alguma pessoa que não está com essas cargas elétricas, portanto, quando não está com os eletrões, eles saltam de uma para a outra e é esse choque elétrico que nós sentimos. É uma coisa muito pequena, não faz mal a ninguém. Vocês também podem fazer uma experiência muito gira numa festa com os balões. Esfregam os vossos balões na camisola e põem de cima do vosso cabelo e vão ver o vosso cabelo ficar em pé. Isso é a eletricidade estática.